Desde cedo, ele aprendeu que o mundo não o via com bons olhos. Na escola, enquanto outras crianças recebiam aplausos por pequenas conquistas, ele ouvia risadas quando cometia erros simples. Os professores, ao invés de incentivarem, soltavam frases como "você nunca vai conseguir" ou "não adianta tentar, esse não é o seu lugar". Dentro de casa, a situação não era muito diferente. Parentes próximos o olhavam como se fosse um peso, alguém destinado a não sair do lugar. Cada crítica, cada olhar de reprovação se acumulava como tijolos invisíveis que construíam um muro entre ele e seus sonhos. Ainda pequeno, já sentia o gosto amargo da rejeição. Era como se o mundo tivesse decidido, antes mesmo que ele pudesse escolher, que sua vida seria marcada pelo fracasso. O tempo foi passando e as marcas deixadas pela descrença só se aprofundavam. Nos corredores da escola, seu nome era sinônimo de piada. Quando tentava participar de algo, fosse uma atividade esportiva ou uma apresentação simples, era imediatamente cortado com frases que ecoavam como marteladas. "Você não serve para isso, vai atrapalhar o grupo". Cada tentativa de se encaixar era recebida com exclusão. No fundo, ele apenas queria ser aceito, mas quanto mais buscava, mais era rejeitado. O pior era ver que as pessoas não apenas desacreditavam dele, mas se divertiam com seu fracasso. Essa dor silenciosa foi moldando sua visão de mundo. Aos poucos, começou a acreditar que talvez estivessem certos, que talvez ele realmente não tivesse nascido para brilhar. Essa dúvida o corroía por dentro, mas ao mesmo tempo criava um desconforto profundo, como se algo dentro dele não aceitasse totalmente esse destino já traçado pelos outros. E antes de continuar essa história, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar suas experiências pessoais. Quero muito saber se você já passou por momentos em que se sentiu desacreditado, porque sua participação pode inspirar outras pessoas que estão vivendo a mesma luta. Com o passar dos anos, ele decidiu que precisava provar que não era apenas o que diziam. Pegou os seus pequenos sonhos e tentou transformá-los em realidade. Mas cada passo parecia uma corrida contra um muro invisível. Se tentava um esporte, falhava nas primeiras tentativas e logo era ridicularizado. Se buscava participar de um grupo de estudos, era ignorado ou rejeitado antes mesmo de abrir a boca. Cada experiência era como um lembrete cruel de que não havia espaço para ele, de que suas ambições não passavam de ilusões. Ainda assim, dentro dele havia uma chama insistente, pequena, mas viva, que dizia: "Tenta de novo". Foi essa voz interior que o empurrou a repetir tentativas que pareciam impossíveis de vencer. As derrotas, no entanto, se acumulavam como pedras em uma mochila pesada. A cada queda, surgiam olhares de desprezo e risos abafados. Ele se esforçava, mas a vitória parecia fugir sempre por um detalhe. Tentou um concurso, foi reprovado. Tentou um emprego, não passou da entrevista. Tentou criar algo próprio, falhou antes mesmo de começar. A vida parecia uma sequência de portas batendo na cara, e a sensação de impotência crescia a cada fracasso. Mas, mesmo quando tudo indicava que era hora de desistir, havia algo que o mantinha em movimento. A recusa silenciosa de aceitar que sua história já estava escrita. Era como se cada derrota fosse apenas um ensaio para um dia em que, finalmente, ele acertaria. As quedas sucessivas acabaram se transformando em um peso insuportável. Ele começou a acreditar que talvez as vozes que o desacreditavam estivessem certas. Cada fracasso parecia arrancar um pedaço de sua confiança, até que chegou a um ponto em que levantar da cama já era uma batalha. As manhãs vinham carregadas de desânimo, e a sensação de inutilidade o acompanhava como uma sombra constante. O espelho refletia um rosto cansado, não apenas pelo esforço físico,
mas pela exaustão emocional de alguém que lutava contra o mundo e contra si mesmo. O sonho que antes parecia uma luz distante, agora se apagava lentamente, substituído pela ideia cruel de que talvez fosse melhor desistir. O fundo do poço se revelou em uma noite silenciosa, em um quarto escuro, quando a solidão parecia gritar mais alto do que qualquer voz externa. Ele se sentou, encarou suas próprias mãos e se perguntou se havia algum sentido em continuar. Era como se todas as portas estivessem trancadas, como se o universo tivesse decidido que sua vida seria feita de fracassos acumulados. Nesse momento, o mundo ficou pequeno, pesado e sufocante. Ele não enxergava saídas, apenas a dor de ter acreditado em algo que nunca aconteceria. A história chega ao ponto mais sombrio, o instante em que tudo parece perdido, mas é exatamente aqui que começa a se formar a fagulha da transformação. No silêncio do quarto escuro, algo mudou dentro dele. Pela primeira vez, percebeu que ninguém poderia decidir seu valor além de si mesmo. Todas aquelas críticas, rejeições e fracassos acumulados ainda existiam, mas começaram a se tornar combustível para uma escolha diferente. A decisão de não desistir, de se recusar a aceitar que sua história estava escrita. Ele entendeu que a mudança não viria de fora, nem de milagres, nem de aplausos de outros, mas da coragem de olhar para dentro e acreditar em si mesmo, mesmo que fosse difícil e solitário. Esse instante, silencioso e intenso, foi o primeiro passo para reacender a chama que parecia apagada há tanto tempo. A partir desse despertar, ele começou a enxergar possibilidades que antes pareciam invisíveis. Cada derrota anterior não era mais um peso esmagador, mas uma lição silenciosa sobre perseverança, paciência e resiliência. Sentiu a força de uma motivação interna que não dependia de reconhecimento, aprovação ou sorte. Era uma força que surgia do simples ato de escolher, levantar-se, de insistir em tentar novamente, de acreditar que podia transformar sua própria realidade. Nesse ponto, o público percebe a virada. A dor do fundo do poço começa a se transformar em determinação, e a narrativa se prepara para a luta que mudará tudo. A partir daquele momento, cada dia se tornou uma batalha silenciosa, mas constante. Ele acordava cedo, estudava, treinava e se dedicava a aperfeiçoar habilidades que antes considerava impossíveis de dominar. Cada tarefa parecia pequena diante do desafio que carregava, mas somadas, todas começavam a construir uma nova versão de si mesmo. Havia dias de êxito, mas também de frustração. Dias em que avançava com confiança e outros em que tropeçava e sentia o peso das antigas falhas. O importante era não parar, continuar a caminhada, mesmo que lenta, e compreender que a persistência era a chave de tudo. Ele aprendeu a enxergar os erros de outra forma, não como derrotas definitivas, mas como degraus necessários para o crescimento. Cada crítica anterior se transformava em motivação, cada não que recebia se convertia em impulso para tentar de novo. O esforço diário começou a moldar sua disciplina, seu foco e sua paciência. Não havia atalhos, não havia milagres, apenas a constância de quem decidiu enfrentar todos os obstáculos com coragem. Aos poucos a confiança voltava a florescer, não baseada em elogios, mas na percepção de que estava construindo algo sólido, algo que dependia apenas dele e de sua determinação. Essa batalha diária trouxe também uma nova relação com o tempo e com a paciência. Ele entendeu que mudanças profundas não acontecem da noite para o dia e que cada pequena vitória deveria ser celebrada. Uma ideia que antes parecia distante começou a se tornar tangível, porque ele finalmente enxergava resultados concretos de seus esforços. A transformação era lenta, mas visível, e cada passo reforçava a sensação de que o improvável podia sim se tornar possível,
desde que a persistência fosse maior do que o medo ou a dúvida. Mesmo nas dificuldades, ele descobriu que a força não estava apenas no resultado final, mas na própria jornada. Cada momento de cansaço, cada queda e cada esforço silencioso se tornou parte de sua construção, moldando não só suas habilidades, mas sua coragem e caráter. O público, ao acompanhar essa fase, sente a tensão da luta diária e a esperança crescente de que todo esforço será recompensado. A história prepara agora o terreno para que as pequenas vitórias se somem e se transformem em conquistas maiores, aproximando-se do clímax da narrativa. À medida que as pequenas vitórias começaram a surgir, ele percebeu que estava indo contra todas as probabilidades. Aqueles que antes duvidavam dele começaram a notar mudanças, mas a verdadeira satisfação vinha de dentro. Cada meta alcançada, cada obstáculo superado, reforçava a ideia de que a força interior podia vencer qualquer dificuldade externa. Ele entendeu que não precisava da aprovação alheia para avançar, mas que seu próprio compromisso consigo mesmo era suficiente para gerar resultados. O improvável começava a se tornar realidade, e a determinação que antes era silenciosa, agora se mostrava como um poder constante e inspirador. Mesmo diante de obstáculos inesperados, críticas contínuas, desafios maiores do que os anteriores, momentos em que tudo parecia desmoronar novamente, ele se manteve firme. Cada revés se transformava em aprendizado, cada derrota parcial em combustível para tentar mais forte. O progresso, embora lento e difícil, consolidava-se como prova de que a persistência vale mais do que a dúvida. A cada passo, ele se aproximava de provar que o improvável não é impossível e que superar limitações impostas por outros depende apenas da coragem de não desistir. E se você está assistindo a essa história e sente que enfrenta suas próprias barreiras, lembre-se de que não está sozinho. Cada pequeno esforço importa e cada passo dado é parte da construção da sua vitória. Antes de continuarmos para o clímax desta jornada, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários suas experiências de superação. Sua história pode inspirar alguém que está passando por desafios semelhantes, assim como ele inspirou a todos que o observavam duvidar e depois vencer. E então, finalmente, o improvável aconteceu. Tudo pelo que ele lutou, cada queda, cada noite em claro, cada esforço silencioso se transformou em conquista. O sonho que antes parecia distante tornou-se realidade, e a vitória não era apenas pessoal, mas um símbolo de superação contra todas as expectativas. Ele havia provado, antes de mais nada para si mesmo, que a determinação e a fé na própria capacidade podem transformar qualquer destino. O público sente, nesse instante, a emoção da realização, a alegria de ver alguém vencer contra todas as adversidades e a inspiração para acreditar que também pode alcançar o impossível. O momento de triunfo não foi apenas sobre o resultado final, mas sobre a jornada inteira que ele percorreu. Cada obstáculo enfrentado, cada crítica ignorada e cada esforço persistente se tornaram parte de uma história de coragem, resiliência e transformação. A vitória extraordinária mostra que, mesmo quando o mundo diz não, é possível dizer sim para si mesmo e mudar a própria vida. É o clímax que emociona e motiva, deixando claro que ninguém é definido pelas falhas, mas sim pela capacidade de se levantar e continuar lutando. A história dele deixa uma lição clara. Ninguém pode definir o seu valor além de você mesmo. Cada desafio enfrentado, cada queda superada e cada esforço persistente mostram que acreditar em si é o primeiro passo para transformar o impossível em realidade. Sua jornada inspira a coragem de não desistir.